amigo, olá meu amigo, concurseiro, concurseira, todo o Brasil. Voltamos, vamos estudar agora o crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Crime bastante importante, cai muito concurso. Vamos lá, vamos ver a redação do artigo. Artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Está previsto no artigo 334. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Qual será a objetividade jurídica desse crime? A objetividade jurídica é o quê? Qual que é o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido? É a administração pública. Sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é bem interessante, ele é um crime próprio. Funcionário público. Ah, professor, mas é qualquer funcionário público? Não, funcionário público que tem o dever de impedir o contrabando ou descaminho. Por que, professor? Porque está aqui, ó, com infração de dever funcional. Ah, então imagina a hipótese que um funcionário público qualquer facilita a prática do contrabando ou descaminho. Vamos imaginar a situação de um policial civil que está ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, ali na Cidade de Leste, na Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu, e um policial civil ele vai e facilita a entrada, a prática do contrabando ou descaminho. Ele vai auxiliar um particular a praticar o contrabando ou descaminho. Eu te pergunto, esse policial civil ele vai responder pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho? Não. Nessa situação, esse policial civil ele será o quê? Será partícipe do crime de contrabando ou descaminho, previsto no artigo 334. Então, preste bastante atenção. Sujeito ativo, crime próprio. Somente o funcionário público com o dever de impedir a prática do contrabando ou descaminho. Auditor fiscal, técnico da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, pessoal que está ali trabalhando para impedir a prática do contrabando ou descaminho. Tranquilo? Vamos continuar. Sujeito passivo é o Estado. O elemento subjetivo. Qual será o elemento subjetivo do tipo aqui? É o dolo. É a intenção de facilitar a prática do contrabando ou descaminho. Professor, e a modalidade culposa? Não cabe a modalidade culposa. Se um auditor fiscal, por exemplo, culposamente, por imprudência, negligência ou imperícia, facilitou a entrada, a prática do contrabando ou descaminho, ele vai responder no âmbito administrativo, na Corregedoria da Receita Federal. No âmbito penal, ele não pratica fato típico. Tranquilo? Somente o dolo, a intenção de praticar o crime. Vamos continuar. Contrabando. Contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Um exemplo, as famosas máquinas caça-níqueis, elas são proibidas no território nacional. Se uma pessoa vai, por exemplo, no Paraguai e importa essas máquinas, vai praticar o quê? O crime de contrabando ou descaminho, do artigo 334. E na hipótese, se um auditor fiscal ou um policial federal que está lotado ali em Foz do Iguaçu, e ele tem a função de impedir a entrada, a prática do contrabando e descaminho, e ele facilita, esse policial vai praticar o crime de facilitação de contrabando e descaminho. Aqui, mais uma vez, é uma exceção à teoria unitária ou monista no concurso de pessoas, do artigo 29. Por quê? Porque o funcionário público que facilitou, ele vai responder pelo artigo 318, facilitação de contrabando ou descaminho. O particular que praticou contrabando ou descaminho vai incidir no artigo 334, crime de contrabando ou descaminho. Acompanhe comigo na sua tela a redação do artigo. Artigo 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Então, o particular que praticou contrabando ou descaminho, artigo 334. O servidor público com o dever funcional de evitar a prática do contrabando ou descaminho que facilitou a entrada, vai responder pelo artigo 318, facilitação de contrabando ou descaminho. Então, é novamente outra exceção à teoria unitária ou monista do concurso de pessoas, do artigo 29. Vamos continuar então. Contrabando, importar ou exportar mercadoria proibida. Descaminho é praticar fraude para iludir. A mercadoria ela é permitida. É permitida a entrada ou saída do território nacional. Ocorre que ele pratica fraude para pagamento de tributo. Ele não paga o tributo. A mercadoria é de uso permitido, mas ele não paga o tributo. Acontece muito, principalmente aqui próximo aqui. Nós estamos em Cascavel, Paraná, estamos a 130 quilômetros do Foz do Iguaçu,
E ali acontece muito esse crime de descaminho, que é o que? São os bombeiros que compram várias mercadorias acima da cota e não declaram, não pagam um tributo para entrada da mercadoria no país, o famoso imposto de importação. Eles não pagam, então praticaram um descaminho. Caso o funcionário com competência para evitar a entrada dessas mercadorias no território nacional, ele facilite, vai incidir no crime de facilitação de contrabando ou descaminho. Consumação tentativa. Tentativa é plenamente possível. A consumação, ele é um crime formal. Por quê? Porque basta a facilitação, independentemente do particular conseguir praticar o contrabando ou descaminho. Então, se ele facilitou, o que é facilitar? Facilitar é diminuir os obstáculos, é dar um jeito de, pode ser praticado por ação ou por omissão. Omissão, por exemplo, vamos imaginar que o cara está passando com o táxi de Cidade do Leste para entrar em Foz do Iguaçu, e o táxi está lotado de muamba, vai extrapolar a cota e muito. E o policial federal, que está lá lotado para parar esse carro, ele fica lá, vê o carro passar e fica lá, braço cruzado. Ele se omitiu, então pode ser praticado por ação ou por omissão. Da mesma forma, o auditor fiscal que ficou de braços cruzados, fingiu que não viu e deixou passar. Beleza? Então, facilitação é o que? É reduzir os obstáculos, é auxiliar de alguma forma a prática do contrabando ou descaminho. O importante é que ele é um crime formal. Ele não precisa que esse contrabandista ele consiga praticar o crime dele, entendeu? Então, se ele facilitou, está consumado. É crime formal, independentemente do sucesso do contrabando ou descaminho. Fique ligado que se cai muito em concurso, que diz o seguinte, que ele só vai se consumar se o particular conseguir ter sucesso no contrabando ou descaminho. É errado. Facilitou, está consumado, independentemente da questão do sucesso do particular no contrabando ou descaminho. Beleza? Vem comigo. Tentativa é possível. A ação penal é pública e incondicionada. Não depende de representação e não é crime de ação penal privada. Ação penal pública e incondicionada. Competência. Acompanhe comigo na sua tela a súmula 151 do STJ. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Então, de acordo com a súmula, nós temos duas informações. Primeiro, a competência da Justiça Federal. Por que, professor? Porque o imposto de importação, ele é de competência da União. Então, está ferindo o patrimônio da União, está lesando o patrimônio da União, está deixando de recolher tributos para a União. Então, competência da União. Justiça Federal. Mas qual que é a grande sacada aqui dessa súmula 151? Qual que é? É o local onde foi praticado o crime, da facilitação, ou o local de apreensão dos objetos? Aí que está. Imagina a situação aqui que o policial federal facilitou a entrada de mercadoria proibida, facilitou a prática do contrabando, Foz do Iguaçu. E o cidadão foi preso lá em São Paulo, na rodovia lá em São Paulo. Te pergunto, a competência, São Paulo ou Foz do Iguaçu? Paraná ou São Paulo? E aí? Cuidado, a competência vai ser do local da apreensão, tá? A competência vai ser da Justiça Federal de São Paulo. Tranquilo? Vamos continuar então. Ação penal pública condicionada. Então, em relação ao crime de facilitação de contrabando ou descaminho, era isso que a gente tinha que ver. Exceção à teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. Vamos agora entrar no crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Cai muito no concurso, professor? Cai muito, despenca. Corrupção passiva e prevaricação cai muito, despenca, tem que estudar bastante. Vamos ver a redação do artigo. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Preste bastante atenção nessa expressão aqui, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Muita atenção nessa frase, porque ela é o que há de mais importante, né, no artigo do crime de prevaricação. Se você decorar essa expressão aqui, ó, satisfazer interesse ou sentimento pessoal, você vai matar qualquer questão de prevaricação. Vamos lá. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Pela pena aqui, pela quantidade da pena, nós já sabemos o quê? Que é o que é infração de menor potencial ofensivo. Competência de quem? Competência do juizado especial. Juizado especial criminal. Tudo bem. Esse artigo 319 a gente vai analisar daqui a pouco. Vamos primeiro no crime de prevaricação.
Qual que é a objetividade jurídica? Qual que é o bem jurídico tutelado, protegido pelo crime de prevaricação? É a administração pública, o regular funcionamento da administração pública. Sujeito ativo, sujeito passivo. O sujeito passivo, ativo é crime próprio, só pode ser praticado por funcionário público. O sujeito passivo é quem? É o Estado. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo no crime de prevaricação é o quê? É o dolo, é a intenção de praticar o delito. Não se admite a modalidade culposa desse delito. O elemento subjetivo é o quê? É o funcionário público ele retardar, deixar de praticar ou praticá-lo contra disposições expressas de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele tem que ter o dolo de deixar de praticar esse ato. Nessas duas primeiras condutas aqui, ó, retardar e deixar de praticar, são condutas o quê? Omissivas. Nessas duas situações, então, não admite a figura da tentativa. No terceiro núcleo do tipo, praticá-lo contra disposição expressa de lei, ele admite a tentativa. Professor, dá um exemplo dessas situações aqui. Um exemplo bom é o do policial que vai efetuar uma prisão em flagrante e o cidadão é amigo de infância dele. Imagina aquela situação de novo. O cara está lá dirigindo embriagado, foi parado no blitz, soprou o bafômetro e deu positivo. Estava até o talo de cachaça. E aí? Crime de embriaguez ao volante, previsto no Código Penal. Esse cidadão ele é recolhido, ele é levado para a delegacia. Chega na delegacia, o delegado é amigo de infância dele. E o que o delegado fala? Não, esse aqui é meu amigo de infância, pode liberá-lo, tranquilo. Não aplica nem multa de trânsito dele, pode liberá-lo. E aí? É o que? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delegado deixou de praticar indevidamente um ato de ofício, vai incidir no crime de prevaricação. Agora, nessa situação, se esse amigo de infância do delegado, ele deu dinheiro para o delegado para não ser preso em flagrante, será o crime de prevaricação? Não, será o crime de corrupção passiva. O delegado vai responder pelo crime de corrupção passiva e esse particular pelo crime de corrupção ativa. No crime de prevaricação não tem questão patrimonial. Fique bem atento nisso, não tem questão patrimonial. Ele necessita de quê? De um especial fim de agir, que é o quê? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse interesse pessoal, geralmente, ele é o quê? Ele é moral, relação de amizade, entendeu? É um interesse pessoal. O sentimento pessoal é a amizade, inimizade, ódio e amor. Essas quatro situações são o sentimento pessoal. Imagina aquela situação em que um policial rodoviário parou uma mulher que estava conduzindo o veículo e ela estava sem habilitação e o IPVA estava vencido. Aí parou aquela mulher bem bonita, desceu do carro e o PRF foi e falou assim, ó, a senhora está toda errada aqui, só que eu vou te liberar, porque eu achei a senhora muito simpática. É o quê? É um sentimento pessoal. E liberou. E aí? Vai responder pelo crime de prevaricação. Caso ela pedisse assim, seu policial, por favor, dá um jeitinho aí de me liberar, e ele liberasse, não é prevaricação. Jeitinho é o quê? Corrupção passiva privilegiada do crime que a gente estudou agora há pouco, entendeu? Então, se não houve influência da parte do particular, prevaricação. Se houve influência ou de vantagem devida ou de jeitinho, corrupção passiva. Jeitinho, corrupção passiva privilegiada. Vantagem indevida, corrupção passiva do caput. Beleza? Vamos continuar então. E, professor, na hipótese de desídia é o que é? Preguiça, negligência ou comodismo do funcionário público. Imagina a situação daquele delegado de polícia que está até o talo lotado de inquérito na delegacia e ele está lá, e atrasando tudo, atrasando o prazo, o escrivão está de férias, a gente está de atestado, a delegacia está o caos. E ele vai e perde o prazo de concluir o inquérito. Imagina que o cidadão foi preso em flagrante, quando o cara é preso em flagrante, tem o prazo de 10 dias, crime comum, prazo de 10 dias para concluir o inquérito. E o delegado não conseguiu concluir o inquérito nesse prazo. Por quê? Porque estava com muito trabalho e estava com pouca gente para realizar, o efetivo estava muito baixo para concluir esse inquérito no prazo. E por negligência, vamos imaginar que foi uma hipótese de negligência. Te pergunto, o delegado vai responder pelo crime de prevaricação? Não. Por quê? Porque ele não agiu com dolo, ele agiu com o quê? Com negligência nessa situação. Então, ele vai responder aonde? Vai responder na corregedoria. E pode, eventualmente, incidir também no crime de improbidade administrativa. Mas, para efeitos penais, ele não vai responder pelo crime de prevaricação. Tranquilo? Por quê? Porque tem que ter o dolo. O crime de prevaricação, olha a pena dele, 3 meses a 1 ano. Pena máxima inferior a 2 anos. Então é infração de menor potencial ofensivo, competência do juizado especial criminal. Isso aqui, na prática,
acontece o quê? O cara está respondendo a prevaricação, vai ter uma audiência lá no juizado e o Ministério Público vai oferecer o quê? Vai oferecer a transação penal. Na maioria das vezes, os funcionários públicos fazem a transação penal, pagam a cesta básica, pagam uma multinha para já encerrar a questão da prevaricação, já por fim ao processo. Tranquilo? A ação penal é pública incondicionada, não depende de representação e nem de ação penal privada. Outra situação que ficou atrás aqui é a questão do motivo de força maior. Imagina a situação novamente ali do delegado, está lotado de inquérito e o parado está expirando ali, aí dá uma chuva, uma inundação e destrói toda a delegacia, inunda tudo, todos os inquéritos foram para o lixo, foram lá para o rio e desapareceram. Motivo de força maior. Ah, então ele perdeu o prazo, ele vai responder pelo crime? Não. Motivo de força maior, o fato será atípico. Teve um incêndio na delegacia, teve uma inundação, queimou todos os inquéritos, ele não conseguiu concluir os inquéritos no prazo. Vai responder pelo crime de prevaricação? Não vai responder. O fato será atípico. Vamos analisar agora o artigo 319-A do Código Penal. Faz parte do crime de prevaricação. É a famosa prevaricação imprópria. Foi introduzido no Código Penal pela Lei 11.466 de 2007. A redação é a seguinte: deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Qual foi a razão de ser da inserção desse dispositivo no Código Penal? É o que? Aconteceu o seguinte: muitos crimes estão ocorrendo no interior dos presídios. O cidadão é preso, o cara é chefe de uma facção, de uma organização criminosa, ele é preso. Chega no presídio, ele tem acesso a telefone celular, ou porque alguma visita levou, ou o advogado levou, algum funcionário público deixou entrar esse aparelho celular. O que acontece? Foi introduzido para tentar coibir essa prática criminosa. Por quê? Porque o cara está lá dentro do presídio e ele continua mandando no tráfico de drogas, mandando no rouba-banco, no rouba-carro forte, na questão das explosões dos caixas eletrônicos, sequestro, extorsão mediante sequestro, concussão, enfim, extorsão, continua mandando. Na verdade, o presídio para ele é apenas um hotel, é um quartel-general, onde ele encontra os demais membros da sua quadrilha e continua praticando crimes ali. Então, foi introduzido para tentar coibir essa prática criminosa. Por que no ano de 2007, professor? Porque em 2006, para quem não lembra, ocorreu muitas rebeliões nos presídios e as rebeliões elas eram comandadas através de um telefone celular. O cidadão ligava o preso ligava do celular do interior de sua cela para o celular do companheiro dele do presídio de Minas Gerais, do presídio do Rio de Janeiro, do presídio de São Paulo, e fizeram uma rebelião em conjunto em vários estados do Brasil. Vamos lá, o que a gente tem que analisar? Deixar é o que? É uma conduta omissiva. Então esse crime é omissivo, omissão própria. Então ele não admite tentativa. Outra situação, sujeito ativo. É o sujeito ativo próprio, é só o funcionário público, mas qualquer funcionário público, professor, não. Somente o diretor de penitenciária e ou agente público incumbido de evitar o acesso aos aparelhos eletrônicos, celular, rádio ou similares ao preso. Então, o sujeito ativo é o diretor de penitenciária, e aqui está incluído também colônia agrícola e o pessoal do semiaberto também, caso do albergado também. E o agente público, que tem o dever de zelar para não ocorrer o acesso do preso ao telefone celular, que são quem? São os agentes penitenciários, ou os famosos carcereiros. E, em alguns casos, os policiais militares que fazem a escolta dos presos. Agora você imagina a situação. Vamos imaginar que o agente penitenciário, ele deixou entrar o celular para o preso mediante pagamento. Recebeu um dinheirinho, recebeu R$500 para liberar o acesso ao telefone celular. Te pergunto, ele vai incidir nessa pena aqui, 3 meses a 1 ano? Não, nessa situação ele praticou o crime de corrupção passiva. Cuidado então. Se o funcionário público, o diretor ou funcionário público, ele recebeu para deixar entrar o telefone celular, ele vai responder pelo crime de corrupção passiva. Recebeu qualquer tipo de vantagem indevida, beleza? Professor, e a situação em que a visita, a mulher, a filha, o irmão, o pai, a mãe ou o advogado levam o aparelho celular para o preso? Ele vai responder por esse crime? Não. Nessa situação aí, eles vão responder pelo crime do artigo 349-A do Código Penal. Não vai incidir nesse crime. Lá tem um crime específico para esse tipo de conduta.
Tranquilo? Vamos continuar então. Aqui é IMPO, infração de menor potencial ofensivo, competência do juizado especial. Tranquilo? Então, relacionado a esses dois crimes, isso aqui era a parte mais importante que a gente tinha que analisar. Vamos analisar outro crime agora. Vamos falar agora do crime de condescendência criminosa. Está previsto no artigo 320 do Código Penal. Novamente, é um crime contra a administração pública. Vamos ver a redação do artigo. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando ele falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Então, aqui já pela pena, nós já sabemos que é o que é IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima não é superior a 2 anos. Então é IMPO, infração de menor potencial ofensivo. Competência do Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. Vamos lá. Qual que é a objetividade jurídica? Qual que é o bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido no crime de condescendência criminosa? É um crime contra a administração pública. Então, o bem jurídico protegido é a administração pública. Sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo é um crime próprio. Cuidado, questão bastante interessante aqui é relacionado com o sujeito ativo. Por quê? Porque na sua questão vai dizer que é o sujeito passivo é um crime próprio, que é o funcionário público. Mas qual funcionário público? O que tem hierarquia em relação ao seu subordinado. Cuidado. Olha bem a situação aqui, ó. Deixar o funcionário público por indulgências de responsabilizar subordinado. Então, nessa situação, é quem é o superior hierárquico. Tem vamos imaginar na delegacia, tem um agente, o superior hierárquico do agente de polícia é o delegado. O agente praticou o quê? Praticou uma infração no exercício do cargo. Essa infração ela pode ser tanto infração penal quanto infração administrativa. Tudo bem. O superior hierárquico do policial civil é quem é o delegado. E o delegado foi por indulgência. Indulgência é o quê? É condescendência, tolerância. Por tolerância ele foi e não responsabilizou o seu policial civil. Então o delegado praticou o quê? O crime de condescendência criminosa. Cuidado. Sujeito ativo nessa situação é o superior hierárquico, é o delegado. Mas olha aqui, continua na redação do artigo. Ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Imagina a situação. Temos o policial civil e temos o escrivão. Quem está acima deles? O delegado de polícia. Tudo bem. Vamos imaginar que o policial civil ele cometeu um crime ou uma infração administrativa no exercício do cargo. E o delegado não tomou conhecimento, mas o escrivão, que trabalhava ali na sala do lado, tomou conhecimento. Vamos imaginar que o policial civil foi e praticou um peculato, subtraiu alguns objetos ali no interior da delegacia. E o escrivão tomou conhecimento. E o escrivão ficou de braços cruzados. Ele não comunicou ao superior hierárquico, quem que era? O delegado. Ele não levou ao conhecimento da autoridade competente. E aí, nessa situação, o escrivão vai ser o responsável, vai praticar o crime de condescendência criminosa. Aí o delegado, professor, nesse exemplo que eu dei, o delegado não pratica nada, é fato atípico. Tudo bem? Então, o sujeito ativo é tanto o superior hierárquico quanto o outro servidor que não é superior hierárquico, mas que não levou o fato ao conhecimento da autoridade competente. Cuidado com isso que eu estou decorando aqui, porque essa vai ser uma das questões do seu concurso. Ele vai dizer o seguinte, vai dizer que o sujeito ativo é somente o superior hierárquico. Errado, é o superior hierárquico e o subordinado que não levou o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tranquilo? Vamos continuar então. O sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, a sociedade. Beleza? Indulgência. Indulgência é o que? É tolerância, condescendência. Ele não responsabilizou o subordinado por tolerância, por dó, por tolerância, condescendência, tudo bem? Vamos lá. A infração, essa infração ela pode ser tanto penal quanto administrativa. Só que tem que haver o quê? Tem que haver um nexo funcional, que é o quê? É no exercício do cargo. Imagina a situação em que, vamos dar o exemplo desse policial civil, ele foi numa balada, encheu a cara de cachaça e arrumou um monte de confusão lá dentro. Mas não estava no exercício do cargo, ele estava de folga, estava de férias. E foi numa balada e conseguiu fazer uma grande confusão lá dentro. Nessa situação, eu te pergunto, ele vai responder pelo crime de condescendência criminosa? Vamos imaginar que o delegado estava lá, viu a confusão
contra o escrivão, contra o policial. Te pergunto, ele estava no exercício do cargo? Ele praticou uma infração penal, uma infração administrativa? Vamos imaginar que ele praticou uma infração penal. Ele arrumou uma confusão lá e conseguiu uma briga, praticou algumas lesões corporais lá, contra um desafeto dele, por exemplo. Mas ele não estava no exercício do cargo. E aí, é contra incidência criminosa ou não é? Não é. Cuidado, não é. Tem que ser no exercício do cargo, tem que ter um nexo funcional. Tudo bem? Vamos continuar. Esse crime, ele é omissivo. Olha aqui o verbo do tipo, deixar. Deixar é um crime omissivo. Te pergunto, crime omissivo, qual que é a grande característica do crime omissivo? Ele não admite a figura da tentativa. É um crime omissivo puro ou próprio. Não admite a figura da tentativa. Então, a sua consumação é o quê? Crime omissivo é um crime formal. Se ele deixou de responsabilizar o subordinado, já está consumado. Independentemente de qualquer tipo de resultado, já está consumado. É um crime omissivo, é um crime formal. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Consumação, como eu acabei de dizer, ocorre com a omissão. Se ele deixou de responsabilizar o seu subordinado, já está consumado o crime. Tudo bem? A tentativa não é cabível. Crimes omissivos puros não admitem a tentativa. Crime omissivo puro ou próprio não admite a figura da tentativa. Por quê? Porque ou ele deixa de responsabilizar e o crime está consumado, ou ele responsabiliza e o fato é atípico. Tudo bem? Vamos continuar então. Olha só agora a perguntinha do seu concurso. Cai muito, professor? Não cai. Despenca. Preste bastante atenção, que é a diferença da condescendência criminosa para o crime de prevaricação. Qual que é? A grande sacada é essa aqui, ó. Prevaricação, qual que é a frase? Satisfazer sentimento ou interesse pessoal. E a condescendência criminosa? É a indulgência. Professor, o que é indulgência? Indulgência é tolerância. Ele não responsabilizou o subordinado por tolerância, ele tolerou aquele fato. E a prevaricação, que é satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Tudo bem? Uma coisa, vamos imaginar aqui, eu sou delegado e um agente de polícia pratica uma infração administrativa dentro do interior da delegacia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instaurar uma sindicância ou um parte contra ele. Tudo bem? Tudo bem. Aí, vamos imaginar que eu tenho uma amizade íntima, sou bastante amigo desse policial civil. Ele inclusive, ele frequenta bastante a minha casa, a gente viaja junto, eu sou padrinho do filho dele, enfim. É o que? É o interesse, sentimento pessoal. E aí? É prevaricação ou é indulgência? Nessa situação é prevaricação. Agora vamos imaginar que eu sou apenas o chefe dele e ele é o subordinado. E ele cometeu uma infração administrativa ali e eu fiquei com dó dele, por tolerância eu não instaurei o procedimento. Condescendência criminosa, tudo bem? Preste muita atenção que isso cai muito em concurso. A diferença entre condescendência criminosa e prevaricação. Prevaricação, satisfazer sentimento e interesse pessoal. Condescendência criminosa, ele não praticou o ato por indulgência. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Professor, e se vamos imaginar uma situação em que o superior hierárquico ele não praticou, ele deixou de responsabilizar o subordinado porque ele recebeu uma vantagem devida. Então ele praticou o crime de condescendência criminosa? Cuidado. Se ele recebeu uma vantagem devida, é o crime do artigo 317, corrupção passiva. Não é caso de condescendência criminosa. Tudo bem? Vamos continuar. A ação penal é pública incondicionada e é ímpar. Infração de menor potencial ofensivo, competência do juizado. Tudo bem? Então, encerramos o bloco. Desejo a você muita sorte, muito sucesso, muita força, garra. Estude bastante. Professor, estou cansado, estou desanimado, estou deprimido, minha mulher me largou, estou desempregado, minha mãe está doente. Cara, problema todo mundo tem, bicho. Mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Se você ficar só pensando nos seus problemas, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você focaliza, ele se expande. Se você ficar pensando só em coisas ruins, só coisas ruins que você vai atrair para sua vida. Mas se você ficar ali só pensando em ser aprovado no concurso, visualize você, depois que você passar no concurso, você vai receber seu primeiro salário. Imagina o que você vai fazer, a festa que você vai fazer, a viagem que você vai fazer, o carro que você vai comprar, a casa que você vai comprar. Imagina. Então, visualize coisas boas. É
É difícil, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo passava. Era só fazer o cursinho aqui, estudar um pouquinho em casa, todo mundo passava. Não tinha, acabaria o desemprego no Brasil. É difícil, não é fácil. Mas se você continuar estudando com firmeza, de propósito, não largar, ficar na fila ali até na hora da sua senha, você vai conseguir. Então, muita sorte, garra, sucesso, fé e determinação. Um abraço.